estamos com mais um bloco de O Despertar da Consciência. Com base nesse livro aqui, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, que já está na 3ª edição, 11.000 exemplares. Você tem que correr atrás do seu para acompanhar o nosso programa aqui, né, Sebastião? Seria uma honra estudarmos juntos, trocar ideias. Agora, para continuar o nosso estudo, o senhor terminou o último bloco falando sobre vigiar e orar. Mas como fazer isso no dia a dia, quando a gente está no metrô lotado, que as pessoas estão empurrando, não deixa a gente sair, não deixa a gente entrar, no ônibus, no trânsito, enfim, em todos os lugares, porque existe o estresse momentâneo, que é de todo ser humano, é nosso, é daquele que quer entrar no metrô, é daquele que quer sair do vagão. Como é que a gente vigia e ora nesses momentos? É muito simples. Se eu já estudei isso que nós falamos, o primeiro capítulo que propõe o conhece-te a ti mesmo, pelo menos aqueles 5 passos, definir o que seria isto, eu já tenho a noção de Deus e esta lei que rege o macro, que rege o micro, e agora eu estou tentando me conhecer, e eu sei que o amor é a força mais potente do cosmos. E o amor é o evangelho, como força que gera e nutre, como lei que normatiza. É o princípio inteligente do universo em origem, disposto a transformar-se em qualquer situação mais feliz. Menos feliz fica por nossa ignorância, por nossa conta. Então agora eu conheço as coisas e as leis. E eu já li também o livro, eu já sei com Allan Kardec que eu posso interferir na estrutura das coisas e das pessoas. Eu sei ainda que onde eu me projeto pelo pensamento, lá eu já estou espiritualmente, mesmo que meu corpo ainda não chegou. E ao levantar, eu já estou imaginando o metrô, as pessoas, porque eu vou encontrar comigo mesmo. Já que eu existo em todas as coisas, eu vou ver como que eu estou vivenciando as minhas experiências nos outros corpos, porque há algo de mim em todos os corpos da natureza. Isso são fatos, não tem como, é um micro contendo o macro e vice-versa. Então agora eu vou imaginar que tipo de transporte, né, quais os personagens, a educação, a disciplina desses seres lá no metrô. E vamos supor que tem alguém bloqueando a porta, que não quer sair, que não quer dar licença. Se eu pedir licença, ele não dá. Se eu dar uma empurradinha para sair, ele me xinga, etc. Então, no prazo que eu estou dentro do metrô, eu vou imaginando o trajeto, como eu faria para sair. Eu ainda não sou o leão da montanha, que saía uma hora pela esquerda, outra hora pela direita, outra hora pela retaguarda, de qualquer maneira. Mas eu preciso criar um meio. E ali não tem como, porque tem hora que pensa que nós somos algum material que empurra, que alguém até usa de maneira descortês para poder fechar a porta que não tem nem como fechar. Mas eu já estou arquitetando e eu tenho tempo, pelo menos de uma estação a outra, se eu tenho esses conhecimentos, de começar a gerar uma onda de amor tão imensa e tão intensa dentro daquele e começa a ser gentil. Todos os personagens, porque se você observar no trânsito de São Paulo, embora seja esse atropelo, a gentileza está presente. Eu vejo nos motoristas, lugar que o sinal de trânsito não colabora, né, uns colaborando uns com os outros, ora uns estressadinhos, mas no geral o trânsito está muito disciplinado e a gentileza se expressando. Então eu posso agora ver aquilo não nos motoristas, agora no cidadão comum que está pegando o transporte, não o metrô, o ônibus, ou seja ele qual for. Então eu vou criando o cenário onde eu quero atuar como um dos protagonistas desta peça que nós estamos representando todos, né, nesse mesmo cenário, e eu vou gerenciando essas situações. Basta irmos a um local que tem muita fila, que nós vamos pegar todo mundo às vezes reclamando, ou quase todo mundo, isolar o atendente, a primeira coisa a fazer. Eu sei dessa potência chamada princípio inteligente do universo, que vai chegar em minha mente como algo simples e sem ciência do que eu quero. Eu vou gravar nele a inteligência que eu já possuo, os meus valores morais, espirituais, e vou criar o cenário adequado, vou criar uma redoma de luz e envolver o atendente, para que ele fique protegido das farpas dos que estão lamentando. E depois começar a gerar aquela fumacinha que nós vemos nos filmes lá, como se fosse um aroma, e todo mundo vai ficar calmo, vai ficar zen, porque eu estou orando. E a oração é o mais potente antídoto para fazer isto. Então,
o campo da oração, no sentido mais profundo, é o campo onde a consciência se expande. E eu posso viajar para o meu universo e trazer todas as potências à tona, e eu chamo isso de oração, e eu dividi a oração em duas partes, e quando eu me projeto para fora, eu prefiro chamar de prece, só para diferenciar o mecanismo, embora às vezes nós dissemos a mesma coisa. Então a prece agora é um mergulho no cosmos para buscar em outras frequências o que eu não encontrei dentro da minha realidade. Porque o que está dentro de mim rapidamente virá pela intuição. Agora o que está fora de mim virá pela inspiração para completar as informações para ver o que eu posso fazer de melhor naquele cenário. Então se eu estiver predisposto realmente a ser um ser pacífico, com certeza eu conseguirei, porque Mahatma Gandhi foi a prova viva disso. Sozinho, pregando a não violência, pacificou mais de 600 milhões de pessoas. E eu creio que no metrô ainda não tem 600 milhões, embora nós podemos pacificar a grande São Paulo como um todo, que tem pouco mais, já tem mais de 15 milhões, já é um pouco mais, já estamos caminhando para os 20 milhões, né, etc. Mas dá para pacificar a grande São Paulo inteira pelo comportamento de um, sabendo que nós estamos conectados a tudo que existe no cosmos. Ou pelo comportamento, assim, pelo nosso pensamento, né? O meu pensamento eu posso, através do meu pensamento, fazer com que aquele ser humano que até então não estava tão disposto a abrir a passagem, a dar licença para alguém entrar ou para alguém sair, eu posso, através desse pensamento, conseguir que essa pessoa mude a atitude ou conseguir encontrar um outro caminho para sair ou para entrar. Exato, as duas coisas. Nós colocamos no livro, essa orientação de Miramês, fala que existe um campo antes da mente. É como se fosse o setor onde você vai instalar o software, porque é uma espécie de software que vai controlar a mente, uma programação. Onde você, com esse pensamento, você vai encontrar com o Cristo interno do outro. É o Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que existe em você. E você entra em conexão com esse Deus interno do outro, que o outro ali pelo estresse nem sabe ali naquele momento que ele existe. E essa parceria vai pacificando o outro. E nós vamos encontrando possibilidade. Quando há a possibilidade da verbalização, nós criamos pequenas almas instintivas e elas são transportadas para o subconsciente do outro, que é a área dos automatismos. E ele muda o comportamento a partir destas unidades que eu verbalizo através do que penso e sinto e transfiro parte do meu espírito, da minha consciência, para auxiliá-lo na gerência do seu próprio cenário. Que é o ensinamento dos espíritos, né? Exato, isso é a essência do ensino universal dos espíritos. Então, quanto mais estudamos esses ensinos, quanto mais compreendemos e experimentamos isso na prática, nós vamos entendendo de fato a nossa origem, a nossa natureza, a nossa destinação, todo esse processo evolutivo do princípio inteligente, qual o nosso real papel, qual a nossa verdadeira função de espíritos individualizados nesse cenário que ora atuamos. No livro, o senhor fala também sobre o Consolador prometido. O que é esse Consolador? Quando Jesus, num dado momento, afirmou: por agora eu preciso ir, e se me amais, guardai os meus mandamentos. Quer dizer, se nós já tivéssemos compreendido, a gente iria manter a fidelidade e vivenciar o que ele já tinha passado. E se assim fizer, eu rogarei a meu Pai, ele enviará um outro Consolador, que relembrará tudo o que eu tenho dito, esclarecerá o que ficou obscuro, porque disse muitas coisas por parábolas, e completará o que não foi possível dizer. E ele estará em vós e permanecerá convosco eternamente. Naquele momento, Jesus criou a internet. Como assim? Exatamente. Porque ele, como provedor, estava conectado agora em cada PC que somos nós. Porque ele falou: esse Consolador estará convosco e permanecerá em vós eternamente. Eu posso ser um consolador, então? Exatamente, nós somos representantes, porque o Cristo é a essência que nutre e norteia a nossa própria consciência. Então ele está em nossa essência consciencial, assim como o Deus cósmico. Então ele entra em conexão conosco através desse cenário virtual que existe em nós com a presença dele. Por isso que ele afirmou também: o reino de Deus está dentro de vós. E Carlos Torres Pastorino fala: não só o reino de Deus, o próprio Deus e o Cristo também.
Então, nesse momento, esse Consolador prometido, né, se transforma, conforme a sua promessa, numa falange que nós chamamos do Espírito da Verdade, e orientada diretamente por um outro ser chamado o Espírito de Verdade. A falange, seres incontáveis encarnados ou não. O Espírito de Verdade, o representante direto de Jesus. Para o nosso irmão Carlos Bacelli, na obra Vianney, o Cura d'Ars, ele, com sabedoria, anota, e nós precisamos raciocinar, pensar, raciocinar, duvidar, indagar. Ele chegou à conclusão que é João o Batista. Porque Jesus falou, eu enviarei um outro Consolador. Quer dizer, não serei eu diretamente, eu estou indo preparar outros lugares, porque há muitas moradas na casa do Pai. E como João o Batista foi o ser de maior conhecimento até aquele momento, ele afirmou, dos nascidos de mulher, João o Batista é o maior que existe no planeta Terra. Eu não sei se estava querendo falar que ele não era nascido de mulher, ou se colocando, às vezes, numa condição até menor, para que o trabalho do outro pudesse aparecer. Mas o que vemos é esta falange representando o Cristo e esse líder dessa falange. Então, ora o Espírito da Verdade, a falange responde, trazendo esses ensinos, ora o Espírito de Verdade, como se fosse o próprio Cristo, e com certeza ele poderia falar como Paulo de Tarso, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Eu tenho muitas dúvidas ainda sobre esse tema, mas a gente vai para o intervalo e volta rapidinho.